Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da MyGame. Eu sou o Júnior Viana, seu mentor, e hoje vamos falar sobre o gráfico de Renko. Afinal, o que é o gráfico de Renko, como se utiliza, para que ele serve? E até o final desse vídeo eu vou te ensinar os 3 principais pontos de entrada no gráfico de Renko, de uma forma direta e de uma forma simples. Bora para mais um vídeo no canal da MyGame, a maior formadora de traders do Brasil no mercado financeiro. E hoje o vídeo é sobre o nosso gráfico de Renko. Vamos lá, o que é o Renko? O Renko é um tipo de gráfico usado no mercado financeiro para indicar variações de preço desconsiderando tempo e volume de negociação. Isso significa que o Renko ele é um gráfico atemporal, ele não utiliza o fator tempo na sua formação, apenas o fator preço. O nome do gráfico deriva da palavra japonês tijolo, dado a semelhança visual com os elementos gráficos, barras de tamanho fixo. Nós já vamos entender o porquê barras de tamanho fixo. As características dos gráficos de Renko fazem com que ele seja considerado como um filtro de ruídos. Como não considera variáveis de tempo e volume, o Renko é usado como um gráfico para indicar ao investidor o momento de entrada na negociação, de forma simples e com leitura fácil, isto é, considerando apenas o preço atual em relação às faixas anteriores, os tijolos anteriores. O gráfico é usado como indicador de tendências, uma vez que para um novo tijolo ser acrescido, é preciso que todas as variações de preço sejam no mesmo sentido. Entendendo isso? Vamos visualizar algumas coisas agora no gráfico de Renko. O Renko, ele tem 3 principais pontos de entrada. Ele tem mais, mas existem 3 principais, que são os que eu utilizo no meu dia a dia. E agora eu vou estar abordando eles com vocês. Um pouco para entender, aqui ó, nós temos o que nós chamamos de martelo de alta, martelo de baixa, martelo de alta, martelo de baixa, martelo de alta, martelo de baixa. Então, martelo de alta é quando nós temos um box acima do pavio. Martelo de baixa é quando nós temos um box abaixo do pavio. Porque se ele promove um martelo de baixa, a tendência é ele continuar promovendo box descendentes. E nós só consideramos martelos de alta e de baixa nas inversões dos movimentos. Ó, aqui está caindo, ele faz a reversão do movimento, martelo de alta. Ele está subindo, faz a inversão do movimento, martelo de baixa. E assim por diante. Perfeito? Então agora vamos entender um pouco sobre o tamanho dos Renkos. O Renko ele não tem tempo, ele tem tamanho. E esses tamanhos são determinados em ticks. Vamos pegar aqui o exemplo do dólar 3R. O que significa o 3? É a quantidade de ticks que o preço ele tem que se movimentar para poder formar um box. E o R é de Renko. Vamos lá. O número 1 ele abriu aqui, no ponto 0. Então a plataforma já considera o tick número 1. Ele sobe meio ponto, porque o dólar tem a oscilação mínima, a movimentação mínima de meio em meio ponto. Isso é o tick. O tick é a oscilação mínima do ativo. A oscilação mínima do dólar, meio ponto. Então ele subiu meio ponto, segundo tick. Subiu mais meio, terceiro tick. Como nós estamos no gráfico do 3R, ele fecha o box número 1. O número 2, ele abre no mesmo preço de fechamento do número 1. É o tick número 1 já do 2. Ele sobe meio, tick número 2. Sobe mais meio, tick número 3. Fechou o box número 2. Aí ele vai lá e abre o número 3 no mesmo preço de fechamento do número 2. Tick número 1, sobe meio, tick número 2, sobe mais meio, tick número 3. Fechou o box número 3. Aí ele vai lá e abre o número 4, no mesmo preço de fechamento do número 3. Como ele não tem força para continuar subindo o preço, ele começa a cair. E é isso que promove os pavis,
no gráfico de Renko. É a oscilação que ele faz até determinar para qual lado ele vai fechar. E nós temos que entender que o Renko, ele nunca vai promover um box, um quadrado, ao lado do outro. Ou é abaixo ou é acima do anterior. Então, como ele começou a cair aqui e ele não promove um do lado do outro, quando chegou na parte inferior aqui do número 3, ele começou a contar tique número 1, meio ponto, tique número 2, mais meio, tique número 3. Fechou o box de 3R do número 4. O número 5 abriu no mesmo preço de fechamento do número 4. Como ele não teve força para cair, ele começou a subir. E como ele não promove um do lado do outro, ou é acima ou é abaixo do anterior, quando chegou na parte superior do número 4, ele começou a contar. Tique número 1, subiu mais meio, tique número 2, subiu mais meio, tique número 3. Aí ele vem e abre o número 6. Tique número 1, 2, 3. Fechou o número 6. Júnior, e se fosse o 4R? Botaria mais um tique acima. 4 tiques, 4R, o box equivaleria a 1,5 ponto. Júnior, e o 5R? Bota mais meio. Ele teria 2 pontos por box. E Júnior, como é que eu posso fazer para saber quantos pontos tem em cada box de Renko? É simples. Só fazer essa conta aqui bem simples, ó. Vamos pegar o 10R do dólar. 10R do dólar. 10R igual 10 menos 1 igual a 9. 9 vezes a variação mínima do ativo, que é igual a 4,5 pontos. Então, cada box no dólar 10R equivale a 4,5 pontos. Então, cada box no dólar 10R, 4,5 pontos. Júnior, se for no índice, pegar exemplo índice 11R. 11 menos 1 igual a 10. 10 vezes a variação mínima do índice. Qual que é a variação mínima do índice? 5 pontos. Ele se movimenta de 5 em 5 pontos. Então, nós temos 50 pontos. No Renko 11R no índice, cada box equivale a 50 pontos. Então, você pega o tamanho do R, diminui 1 e multiplica pela variação mínima do ativo. No dólar é meio ponto, no índice é 5 pontos. Em uma ação é 1 centavo. Ela se move de 1 em 1 centavo. Vamos agora um pouco para o gráfico. Vamos pegar aqui o exemplo do 3R. Cada box aqui do 3R equivale a 1 ponto. Cada quadradinho desse é 1 ponto. Ele tem 3 tiques, o tique número 0, 1, 2 e o 3. Perfeito? Então, dentro do Renko, qual que é a melhor forma de se utilizar o Renko, se identificar entradas dentro do Renko? Vou agora dar as 3 dicas para vocês. Vamos lá. Primeiro, olha só. Temos aqui o dia de hoje. Abril. Isso, Júnior, é só no dólar 3R? Não. É em qualquer tamanho de Renko. Em qualquer tamanho de Renko você pode estar fazendo, e qualquer ativo também, você pode estar fazendo a mesma leitura. Vamos lá. Quando nós temos o que eu mencionei para vocês, martelo de alta, ele está mostrando o início do movimento de alta. E quando nós temos um martelo de alta mais alto que o anterior, nós já temos uma estrutura para comprar. Quando nós temos um martelo de baixa mais baixo que o anterior, nós temos uma estrutura para vender. Então, os melhores pontos de entrada no gráfico de Renko é tanto no martelo de alta quanto no martelo de baixa. Porque nós estamos pegando o início do movimento. Então, vou comparar com o gráfico de Candle. No gráfico de Candle, muitas vezes nós temos dificuldades de ter uma clareza maior de onde nós temos um topo e onde nós temos um fundo.
Já no gráfico de Renko, os martelos nos mostram com uma clareza muito grande. Aonde nós temos um topo e aonde nós temos um fundo. Deixa eu mostrar aqui, ó. Quando eu tenho a letra T, é um topo. A letra F é um fundo. Então tem uma clareza muito maior de onde ele está promovendo os topos para estar podendo vender e onde ele está promovendo os fundos para poder comprar. Então, esses são os dois primeiros pontos do gráfico de Renko que eu queria explicar para vocês. É tanto o ponto com martelo de alta quanto o ponto com martelo de baixa para compra e venda, porque você está pegando o início do movimento. Agora, agora nós vamos para o terceiro ponto. Mas antes de ir para o terceiro ponto, se você já gostou, já aprendeu algo novo, entendeu um pouco mais sobre Renko, já deixe seu like aí, comente, compartilhe, se inscreva no canal também para não perder os próximos vídeos. E agora nós vamos para o terceiro ponto. Digamos que você entendeu ali o melhor ponto de compra, o melhor ponto de venda, porque você quer comprar no fundo e você quer vender no topo, comprar mais barato, vender mais caro. Mas digamos que você não conseguiu entrar, comprado no fundo ou vendido no topo. E você está vendo a operação desenrolar a favor na direção que você acreditava que ela iria. Tem como você entrar nesse meio de caminho? Porque a gente não entende aqui, ó. Aqui tinha um fundo, beleza, comprava. Mas ele está subindo. Aonde que eu tenho outro ponto de compra aqui? Ele não está me dando brecha para entrar. Da mesma forma aqui, eu tenho um ponto de venda aqui. Mas eu não entrei. Aonde que ele vai me dar brecha para dar outra entrada? Se está descendo reto, porque eu não sei aonde que ele vai fazer a retração voltar. E se eu entro no final do movimento e pego a retração contra mim? Aí que entra o terceiro gatilho que eu quero explicar para vocês, que é o que nós chamamos de Renko de continuidade ou pullback escondido. Vamos lá. Esse Renko aqui. Notem que a máxima desse Renko superou a máxima do anterior. Esse daqui não superou a máxima do anterior. Nem esse superou a máxima do anterior. Nem esse, nem esse. Esse aqui superou. Então, nós identificamos ele como um Renko de continuidade de movimento. Deixa eu marcar aqui. Por que continuidade de movimento, Júnior? Vamos entender agora. Olha só. Nós estamos no 3R. Agora nós vamos para o 2R. Diminuir o tamanho do Renko. E agora a gente vai lá na nossa marcação. E olha o que nós temos. Um pullback escondido no fractal menor. No Renko menor. Então, um Renko de continuidade, ele é um pullback, ele é um topo mais baixo que o topo anterior. Ele é a formação de um pivô de baixa, só que no Renko menor. Então, no Renko que nós estávamos operando, ele não fez a retração. Então, não nos dava margem para entrar. Só que quando eu entendo que, quando ele supera a máxima do anterior, ele fez uma retração no menor, eu consigo entrar nesse meio de caminho, aproveitando esse movimento. Vamos pegar agora o exemplo do 4R. Deixa eu pegar aqui um Renko de continuidade no 4R para estar mostrando para vocês. Um bem top aqui para mostrar para vocês, ficar bem claro o que eu quero explicar para vocês. Aqui, ó. Achei. Ó. Ele superou a máxima do anterior. Mas também existe Renkos de continuidade de alta. Aqui nós temos, ó. Ele superou a mínima do anterior. Então, tanto quando supera a máxima do anterior, quanto supera a mínima do anterior. No caso, quando supera a mínima do anterior, é Renko de continuidade de alta. Quando supera a máxima, Renko de continuidade de baixa. Vamos marcar, ó. Nós estamos no dólar 4R. Marcamos. Aqui. Agora nós vamos diminuir para o 3R. Ó, tá ali marcado. Agora nós vamos para o 3R.
Olha lá o que nós temos no 3. O pullback, a retração, a formação de um pivô de baixa. Então, quando nós utilizamos essa leitura, nós conseguimos aproveitar muito mais oportunidades. Porque quando ele dá aquela esticada, aquela pernada, sem ele dar um ponto de entrada, ele faz essa retração, que é uma retração do fractal menor, do renco menor, para continuar o movimento. E quando a pessoa entende essa leitura do renco superar a máxima ou a mínima do anterior, ele entende que ali tem um possível gatilho de entrada. E ele pode estar aproveitando, não ficando de fora de todo aquele movimento. Perfeito? Tenho certeza que depois desse vídeo sua visão ficou muito mais clara sobre o gráfico de renco e suas próximas operações serão muito mais assertivas. Mas caso tenha ficado com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou responder a todos. E não se esqueça de nos seguir no Instagram para ficar por dentro de todas as nossas novidades. O link está aqui na descrição. Até o próximo vídeo.